Oi, bom dia! Vamos começar a nossa escola dominical dessa manhã. Nós estamos estudando a nossa revista. Hoje a nossa lição é a lição de número 6, que fala sobre a função da lei. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso e relembrar o que a gente já estudou até aqui. Se você tem a revista e você tem acompanhado, a gente já teve aí vários estudos com vários temas bem interessantes. Nós começamos a falar sobre a insuficiência humana, ou seja, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Essa foi foi a primeira lição. Depois nós falamos sobre a suficiência de Jesus, a redenção que há em Cristo Jesus, segundo Romanos 3, 24. Jesus é suficiente, não há nada que a gente possa fazer para que sejamos salvos, mas Jesus já fez. Depois estudamos a outra lição que falava sobre a nova condição humana, ou seja, a partir do momento em que temos essa salvação, em que reconhecemos a nossa situação e temos a salvação, então nós temos, como diz Romanos 5:1, paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aquilo que estava rompido foi novamente unido, através de Cristo. E a lição passada nós falamos sobre o morrer para viver, ou seja, a importância do batismo, o significado do batismo. Quando a pessoa morre, então levanta uma nova pessoa. Hoje nós vamos falar sobre a função da lei. E é muito importante que a gente entenda o que é a lei. Às vezes a gente vê falando da lei na palavra de Deus, a gente só associa a lei àqueles preceitos que Deus deu lá a Moisés, e que Moisés então dividiu e partilhou com o povo de Israel. É importante a gente entender um pouquinho isso para que isso esteja claro. Senão a gente pode pensar assim, bom, eu não tenho nada a ver com a lei de Moisés, aquilo foi dado para o povo judeu, então eu não tenho, ela não tem nenhuma influência na minha vida. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. A lei do Senhor, os seus ensinos, o seu ensinamento, aquilo que Ele queria para o seu povo, Deus foi revelando na história. Se a gente for ler a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele estabelece a sua lei, a sua vontade, Ele fala, Ele partilha a sua lei, a sua vontade com Adão, com Noé, com os patriarcas, com Moisés, com os profetas. Então a palavra de Deus ela está cheia da lei de Deus. Não é somente quando nós lemos lá, por exemplo, o livro de Levítico, é que a gente encontra a lei de Deus. A palavra de Deus está cheia da lei de Deus. É importante lembrar, só para a gente ter isso bem claro na nossa mente, que a lei de Moisés, a lei que Moisés partilhou com o povo de Israel, ela se dividia pelo menos em 3 itens. Era a lei moral, que a gente pode dizer que ela está resumida nos 10 mandamentos. Nós temos as leis cerimoniais, que elas estão relacionadas ao culto e aos rituais do Antigo Testamento. E nós temos as leis civis, que são regras sociais para o povo de Israel. Lembra bem, se a gente conhece bem a história, nós temos um povo que saiu escravo do Egito, uma multidão que viveu durante mais de 400 anos como escravos, então depois eles precisam formar uma sociedade. E essa sociedade ela precisa de regras, e são essas regras que foram estabelecidas. Agora, é importante a gente lembrar que tanto a lei cerimonial como a lei civil, essas duas, elas apontavam para Cristo. Quando você lê em Levítico, muitos daqueles rituais, quando você vê, por exemplo, o tabernáculo, toda a simbologia que tem o tabernáculo, ele aponta o tempo todo para Cristo e para o sacrifício de Cristo. Então, as leis, os rituais, eles queriam mostrar isso, e principalmente a lei cerimonial e a lei civil. Veja bem, lá no Evangelho de João, quando o evangelista, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que ele aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eles tinham uma noção clara, porque eles estavam acostumados
com todo o cerimonial, com tudo o que envolvia o sacrifício de um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. Era aquele cordeiro que, quando sacrificado, ele, no dia da expiação, ele tinha o seu sangue, cobria o pecado do povo. Então o povo tinha toda essa noção. Quando a gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, falando sobre as cidades de refúgio, lembra disso? As cidades de refúgio eram as cidades em que as pessoas que tinham cometido crimes de menor potencial poderiam se refugiar nessas cidades. Eram 10 cidades de refúgio espalhadas por todo o território de Israel. E é interessante, quando você pega o nome dessas cidades e você vai olhar os significados, olha como elas apontam para o próprio Cristo. Um do nome dessas cidades, uma delas era Quedes. O significado de santificação para o impuro. Nós temos Siquém, que era lugar para o cansado. Hebron, lugar de comunhão. Bezer, lugar de refúgio para o fraco. Quando você vai lendo essas cidades, o nome das cidades, os significados dela, você vai vendo o quanto é interessante e o quanto elas apontam para Cristo. Agora, se a lei cerimonial e civil lá de Israel apontava para Cristo, a lei moral ela permanece até hoje e ela foi ampliada em Cristo. Jesus pegou aqueles preceitos da lei, os preceitos lá dos 10 mandamentos, e ampliou isso muito mais. Ele fala sobre amar o seu inimigo, ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ela foi ampliada de uma forma tremenda em relação a isso. O texto e o capítulo que nós vamos estudar hoje, que Paulo aqui nos fala em Romanos 7, ele está tratando da lei e falando da questão de um texto bem conhecido que a gente conhece, que é aquilo que eu prefiro fazer, eu não faço. Há uma guerra em mim. A minha mente é de Cristo, mas os meus membros estão sujeitos ao pecado. Então eu faço aquilo que eu detesto. E é importante porque ele mostra aqui sobre a questão da lei. Ele não está dizendo que a lei é ruim, mas ele está deixando claro que a lei mostra o nosso pecado. A função da lei é essa: mostrar o quão errado nós somos, o como nós estamos distantes do padrão de Deus. Porque se Deus é santo, nós deveríamos ser santos. Se Deus nós devemos obedecê-lo, e a gente vê essa dificuldade quando a gente olha a lei, olha os preceitos, olha aquilo que Deus deixou. E é muito importante nós lembrarmos disso, e vamos ler alguns outros versículos, que não somente os versículos aqui da nossa lição de Romanos 7, que eu sugiro a você que leia o capítulo 7 de Romanos, né? É importante que a gente faça essa leitura. Mas falando sobre a função da lei, é interessante que Gálatas 3, os versículos de 23 a 26, Paulo também traz uma ideia interessante em relação à lei. Ele diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, de 23 a 26. Olha o que ele diz que a lei é como um aio. Um aio era um servo, alguém que andava com a criança do seu senhor e que a educava, que a ensinava, que a disciplinava. Então ele diz que a lei ela serve nesse sentido de levar, conduzir e mostrar o que deve ser feito. Mas é interessante que esse ensinamento traz uma ideia de uma função provisória. Por quê? Porque aquela criança também ela crescia. E um dia ela se livrava do aio, da presença, da influência desse aio. E aí nós vemos aqui que essa ideia da lei, ela traz uma ideia de disciplina, de submissão e de instrução. Agora, para sermos libertos da lei, nós temos que saber o porquê que fomos libertos. Por que a lei ela nos mostra os nossos erros e por que ela não é suficiente.
Gálatas 3,13 traz algo bem interessante, porque ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quer dizer, para que a gente seja liberto da lei, a gente tem que saber quem nos libertou da lei: o próprio Cristo. A nossa revista ela fala sobre a autoridade da lei. Isso é muito importante nós entendermos, porque aquilo que é pecado, que Deus expressa na sua palavra, que consta na lei de Deus e nos preceitos de Deus, o que está na Bíblia como sendo pecado, continua sendo pecado. Apesar das pessoas hoje em dia darem outros nomes, falarem outras coisas e usarem tantos subterfúgios, aquilo que Deus falou que afasta o homem de Deus, ele continua mostrando, porque a lei ela mostra exatamente a justiça de Deus e o pecado do homem. E é muito bom a gente lembrar disso, porque essa palavra ela é assim como o nosso Deus, santo e eterno, e não muda. Apesar que mesmo que as pessoas deem outros nomes, não muda. Se Deus disse para não fazer, é para não fazer. Se Deus disse que é pecado, é porque é pecado mesmo, né? E é muito importante a gente ter isso bem guardado. E eu gosto, todas as aulas praticamente eu falo sobre isso, e eu quero reforçar. Nós vamos começar um plano de leitura da Bíblia nesse ano. Ler toda a Bíblia. Se você já pôde pegar, tem um folder ali na entrada em que você pega e tem um plano. Você não vai ler, ela vai começar pelo Novo Testamento, uma média de 4 capítulos por dia para você conseguir ler. Leia, aprenda, entenda, ore antes de você fazer a sua leitura, porque o que a gente precisa é conhecer a palavra de Deus. Eu já falei inúmeras vezes que aquela pessoa que é especializada, por exemplo, numa joia verdadeira, ele não estuda a falsa, ele estuda a verdadeira. Ele conhece tão bem a joia verdadeira que quando você chega com uma bijuteria ou com uma joia falsa, mas que quase parece verdadeira, ele não se engana, porque ele conhece muito bem a verdadeira. E se a gente conhecer bem a palavra de Deus também, nós não seremos enganados. É importante lembrar que Paulo realça isso no seu texto, né? Aqui no livro de Romanos nós temos estudado. É importante lembrarmos disso, que a lei não pode salvar. Ela nos mostra o nosso erro, mas ela não pode nos salvar. Ainda em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, o fato de cumprir a lei não traria salvação ao homem. Gálatas 5,4 ainda nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isso está em Romanos 3,28. Gálatas 5,4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, por que eu tenho citado aqui vários versículos de Gálatas? Nós sabemos o que aconteceu com os Gálatas. Eles começaram a achar que para seguir a Cristo tinham que também observar a lei. E aí Paulo escreve para eles, dizendo para eles que estão perdendo seu tempo. Eles não podiam abandonar a Cristo, o Evangelho, por causa da lei. E é por isso que tem tantas citações aqui de Gálatas, né, nesse estudo. A lei não pode salvar, porque a salvação é pela graça. Lembra lá do versículo de Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nada que nós venhamos a fazer vai fazer com que a gente mereça mais ou menos a salvação. A salvação é graça, é favor e merecido. E é importante lembrar que nós não estamos mais sob a maldição da lei. João
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3:22 ainda nos diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E é uma coisa importante de nós lembrarmos, eu vi um comentário até do pastor Augusto Nicodemos, eu achei interessante ele falando, as pessoas perguntando para ele o seguinte: como que as pessoas eram salvas então no período do Antigo Testamento? E aí é muito interessante nós pensarmos nisso, porque a gente fica imaginando, poxa, se a lei não pode salvar, se a pessoa não consegue cumprir a lei, se a pessoa tropeça somente num preceito da lei e aquilo foi tudo anulado, como que as pessoas eram salvas então no Antigo Testamento? E aí algumas observações que o pastor Augusto fez numa palestra curta de 1 minuto, está lá no YouTube, que é interessante de pensarmos, que nós sabemos, mas muitas vezes esquecemos, é lembrar o seguinte: o homem sempre foi pecador, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O homem não pode salvar-se, o homem está debaixo da ira de Deus, ele precisa da graça, ele precisa de alguém que pague os seus pecados. Somente Jesus é suficiente. E aí é muito importante nós entendermos que em Romanos 3:20, nós já estudamos, já falamos sobre essa lição, Paulo diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja bem, no Antigo Testamento, mesmo com os sacrifícios, toda com a observância da lei, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles somente cobriam o pecado. Eles não retiravam o pecado. Por isso que era necessário a repetição dos sacrifícios sempre. Sempre. Aquilo nunca terminava, porque era só, os pecados só eram cobertos. Sabe quando você tem o seu bichinho lá dentro de casa e o seu bichinho vai lá e faz uma sujeira dentro de casa? O que acontece se você for colocar uma terrinha lá em cima da sujeira do seu pet dentro de casa? Você cobriu, mas a sujeirinha está lá, não está? E se você retira? Quando você retira, aquilo some todo o vestígio, some de repente o mau cheiro, sai tudo da sua frente. É bem diferente, né? Cobrir o pecado, de retirar todo o pecado, que foi o que aconteceu com o sacrifício de Cristo. Olha o que Hebreus nos fala no capítulo 9, a partir do versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A grande questão é o seguinte: a salvação sempre foi pela fé. Abraão viveu antes da lei de Moisés. E a gente sabe o tipo de vida que Abraão teve, conhecendo a Deus, seguindo a Deus, ouvindo e sendo chamado um amigo de Deus. Quando nós vamos lá para Hebreus 11, que nós vemos os heróis da fé, aquela galeria de heróis da fé, o que nós lemos ali naqueles trechos, falando de tantas pessoas? Pela fé. Pela fé. Todos eles estão relacionados ali como pessoas que tiveram a sua redenção pela fé e não justificados por aquilo que fizeram ou pela observância da lei. Uma outra coisa interessante em relação à lei, de nós pensarmos, é que a lei ela refreia o mal.
Ou seja, quando há essa consciência da lei, e aí é muito interessante que nós vamos ler um versículo aqui que fala exatamente sobre isso, que mesmo as pessoas que não estão debaixo muitas vezes de um sistema religioso, pessoas que às vezes estão vivendo longe desse tipo de coisa, ainda assim possuem dentro de si algo que os faz, que os orienta e diz: isso você pode fazer, isso não. Isso aqui é certo e isso não. Há um sentido moral no homem. Imagina só uma sociedade completamente sem regras. A gente sabe que há um movimento anarquista que desejaria isso. Que maravilha, você não tem regra, você não precisar cumprir nada, você não precisar obedecer a ninguém, mas imagina que caos que seria. Porque o problema, ele não está na lei, naquilo que a lei diz que deve ser feita ou não deve ser feita. O problema está no pecado. Nessa guerra que nós temos, nessa luta que nós temos, o problema são os frutos, né, que nós acabamos, as obras da carne que produzem tantas coisas más. Lembra? Paulo traz essas obras da carne com uma relação terrível de coisas que surgem através dessas obras. É interessante, imagine bem, eu trabalho com isso, eu sei bem o que eu estou falando. Se você acha que a gente precisa dizer para uma pessoa que mora num condomínio que a pessoa não pode jogar lixo pela sua janela, seria de se imaginar que não é preciso dizer isso. Precisa. Nós temos que ter um regulamento interno que diga assim: não é proibido jogar lixo pela janela. É proibido deixar dejetos de animais nas áreas comuns do condomínio. Não deixar seus animais entrar nas outras unidades e fazer as suas necessidades na varanda dos outros moradores. Gente, precisa isso estar escrito? Precisa. E vocês sabem que eu mando muitas cartas de advertência para as pessoas falando sobre isso? Olha, você jogou lixo pela janela, o seu animalzinho, né, fez a sua necessidade, largou lá, seu animal saiu correndo da sua casa, foi na varanda do outro e fez sujeira, mexeu no vaso de planta, fez seja lá o que for. Gente, será que a gente precisa? Precisa. É impressionante, mas precisa. Tem coisas que a gente imagina, gente, isso aqui não pode estar escrito. E a gente imagina assim: gente, isso aqui está escrito, mas isso também ninguém nunca vai fazer. Não, faz. Um dos condomínios que nós administramos, que fica no centro da cidade, as pessoas têm a capacidade de pegar a bolsa de lixo, jogar pela janela, ao ponto da bolsa de lixo ficarem agarrada nos fios da rua. E assim, que tem que mandar um comunicado para todo mundo: não jogue lixo pela janela. Os fios estão ficando cheios de saco de lixo, e todo mundo vendo que é a pessoa do prédio que está jogando. Olha que loucura. Então você imagina uma sociedade completamente sem regras. O problema está nas atitudes das pessoas, está no pecado que habita em nós. Romanos, Paulo diz o seguinte em Romanos 2, nos versículos 14 e 15: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Ou seja, ele diz o seguinte: os gentios, essa lei, esse conjunto de normas que eles receberam da parte de Moisés e dos profetas e ao longo da história do próprio Cristo, ele diz assim: olha, os gentios muitas vezes que não receberam isso, eles têm essa lei gravada dentro de si. É como se Deus tivesse gravado em cada homem o sentido da ética, o sentido da moral, de isso pode, isso não pode. Os homens terem essa noção. E muitos, eles dizem assim, mesmo não tendo a lei, mesmo não tendo sido ensinados, eles vivem com uma vida em conformidade com ela. Interessante pensar nisso. E Paulo usa na nossa lição de hoje o exemplo exatamente da cobiça. Ele fala sobre a cobiça, e a gente sabe que a cobiça lá esteve presente lá desde o início. Lembra de Eva? O Senhor proibiu coisa muito simples para eles: vocês não vão tocar na árvore. E aí, quando a serpente veio e encheu o coração de Eva de dúvidas,
as mesmas dúvidas que são colocadas nos corações das pessoas hoje. O mesmo que o diabo fez lá atrás no Éden, de torcer a palavra de Deus, ou de dizer o que ele disse, não foi isso que Deus disse, é o mesmo que ele continua fazendo hoje. A palavra de Deus continua sendo torcida, mudada, modificada. Não, Deus não falou assim, ele quis dizer isso. E aí, o que a gente vê naquele texto? Quando ela olha para a árvore, gente, ela passava todos os dias, eu fico imaginando ela passando para lá, passando para cá, olhando aquela árvore, mas ela olhou aquele dia para aquela árvore com um olhar diferente, ela cobiçou. E Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, ele traz uma coisa muito interessante, que ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a cobiça é a avó da morte. Quando a pessoa cobiça com aquele olhar diferente, quando aquilo lhe atrai, e o Paulo traz exatamente isso falando nessa lição sobre a questão, se a lei não disse não cobice, a pessoa não saberia que aquilo é um pecado. E a gente vê o estrago que isso traz na vida de muitas pessoas. Lá no primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros capítulos, nós vemos o que é a cobiça. Não foi isso que Deus disse, foi. Porque Deus disse que quando eles iam morrer, porque na verdade a lei, as ordens de Deus, os mandamentos, ela é um caminho para a santidade. É muito importante nós lembrarmos disso. Para Adão e Eva haviam regras muito simples, que basicamente se resumiam no seguinte: obediência é vida, desobediência é morte. A função da ordem de Deus ali era uma função de preservação. Mas eles resolveram dar mais ouvidos à serpente, né? Primeiro a mulher e depois o homem. 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, com tudo o que tem nela, tudo que está contido nela, ela é boa nesse sentido. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Então, a gente não pode se alimentar somente de caixinha de promessa. Porque de vez em quando a gente está precisando levar um puxão de orelha da palavra. E caixinha de promessa, o que tem caixinha de promessa? Só tem coisa boa. Só tem coisa boa, então cuidado. Muitas e muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser repreendidos. A Bíblia é como se fosse um espelho, quando a gente olha e lê para ela e ela reflete quem nós somos de verdade, porque nós temos um conceito muito alto de nós mesmos. Nós achamos que estamos num patamar superior, olhamos para outros imaginando que igual lá aquele homem que chegou, o publicano, lembra? O fariseu e o publicano, ainda bem que eu não sou como esse homem. Não é? Muitas vezes nós temos esse conceito, né? Nós nos temos em alto conceito. Cuidado com isso. A salvação do Senhor foi para todos, para nós, para todo mundo, para o mundo inteiro. Todo aquele que se converte ao Senhor, que reconhece a sua situação e que humildemente se rende ao Senhor, tem a salvação em Cristo, seja Ele quem for. A palavra de Deus, ela nos orienta e nos exorta para a santidade. A lei de Deus, ela é uma expressão de um Deus santo, justo, eterno, imutável. Assim como a palavra de Deus, né? Assim como Deus é, a palavra dele também é santa, justa, eterna, imutável. É isso que a palavra nos mostra. Aqui na nossa revista, nós temos a conclusão da revista e eu queria ler com você nessa manhã. Pegue sua revista aí se você a tem, se você não tem, ouça bem o que ele diz. Paulo afirma que a lei é espiritual, porém ele é escravo do pecado. Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas,
mas ela falha nesse quesito por causa da nossa condição de pecadores. A lei ainda é santa, separada, quer dizer, ela pertence à esfera divina da existência, que está além da vida humana. Além dessas características, ela é justa, revelando como deveria ser a relação, tanto com Deus, quanto com os nossos semelhantes. Em resumo, o padrão da lei é altíssimo e inalcançável pelo próprio esforço. Olha o que diz aí Romanos 7. Vamos ler aí os versículos 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha o versículo 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele continua dizendo aqui nos versículos do capítulo 7, ainda, versículo 19, lê comigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele traz a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aqui na revista, ele continua dizendo: o problema é que diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer não fazemos, e entramos em uma guerra interna insuportável que nos leva a um grito de desespero e perplexidade diante da nossa distância e insuficiência em relação a Deus e à vontade dele. É aquilo que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse grito é a verdadeira função da lei, mostrar que somos miseráveis e que precisamos de um libertador. A lei no plano da salvação tem este objetivo: mostrar o tamanho do pecado e nossa impossibilidade de vencer por meio dela. Por isso Paulo responde à pergunta: quem me libertará? Com a exclamação: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Ou seja, qual é a função da lei? É nos mostrar nossa situação e mostrar que há para cada um de nós salvação em Cristo Jesus. Gostou dessa lição? Então, nós estamos aqui todos os domingos. Esse período agora dos próximos 3 meses, estamos fazendo um teste, fazendo essa gravação da aula durante a semana, mas no domingo as classes estão aqui estudando essa lição. E eu vou puxar a brasa para minha sardinha. A classe alternativa está funcionando dentro lá do antigo tempo. Estamos com um número enorme de irmãos participando conosco. E aí você sabe, você que já fez parte da classe alternativa, você sabe as possibilidades que nós temos de discutirmos o assunto, de conversarmos. Então eu te convido para você vir fazer uma visita a nós e ouvir dessa palavra de perto conosco, tá bom? Foi um prazer falar para você nessa manhã. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.